completamente liberta. Ela já está uma santa, um anjo. Então o homem não se prepara para Deus, é Deus que prepara o homem para as obras de Deus. Vocês entenderam ou não? Então, irmãos, a gente recebe um fardo na carga. Quando você vai para João, quando você vai para Filipe, olha, acompanha aquela pessoa ali. O que eles precisavam, na verdade? Primeiro, é ser sincero com aquilo que estavam ouvindo. E a segunda, eles queriam ter um vínculo com Jesus Cristo. Não é um vínculo sem responsabilidade, sem compromisso. Porque se você não tiver compromisso e responsabilidade com Deus, você não vai a lugar nenhum. Você não vai conseguir entender os projetos de Deus. Você pode falar o que você quiser, dizer o que você conhece. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Os espíritas também leem. Os macumbeiros também conhecem a Bíblia. Os feiticeiros usam o texto bíblico. Satanás usou a Bíblia para falar exatamente com Jesus. Olha, está escrito, a sua vida era ordem a seu respeito, para que não tropece em alguma pedra. Jesus também está escrito: só a Deus adorará e só a Ele prestará culto. Porque em família, eles não têm escrito. Então você dizer que você conhece a Bíblia, que você é uma pessoa boa e tal, isso não leva você a lugar nenhum. Só leva você a algum lugar se Cristo estiver na sua vida. Então é uma decisão realmente muito nossa. A sinceridade em relação às coisas sagradas. Ou seja, o temor, tá? Porque se você não usar isso, não for verdadeiro nas coisas de Deus, também nada vai dar certo para você. Porque você é um mentiroso no lugar santo. Você é um enganador no lugar santo. Como é que ele vai abençoar uma pessoa dessa? Está entendendo ou não? Aí o que acontece? Então nós entendemos aqui que na verdade o apelo foi de arrependimento. Ou seja, eu quero morrer para mim mesmo. Eu não quero fazer mais a minha vontade. Eu não quero andar mais pelos meus caminhos errados. Eu quero trilhar agora o caminho certo. Eu quero fazer coisa certa, não segundo os meus olhos. Se eu for conversar com muita gente aí, ele vai dizer o que ele faz é tudo dentro das coisas certas. Ele vai dizer que é apegado às coisas de Deus. Ele vai dizer que é uma pessoa boa. Tem muitas pessoas boas que estão em fé, irmãos. Então o que acontece? É necessário entender que o batismo é um pacto com Jesus. É um pacto. Ou seja, toda a minha vida pregressa, todos os meus falhas desde que nasci, e as maldições dos meus pais. O homem tem dois tipos de problema na vida dele. Quero que você preste atenção. O primeiro, a maldição que vem dos pais. Os pais dos seus pais. Não é? Eu diria dos nossos ancestrais. Mas a palavra de Deus diz que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tem problema que as pessoas vivem e não sabem. Olha, esse pecou. Por que ele é assim? Por que ele sofre disso? Porque às vezes ele não consegue dormir. Porque ele tem pavor na vida dele. Porque ele tem medo. Porque ele tem um tipo de doença que realmente já matou a família. Ele mexe, alguém da família está com o mesmo problema. São as maldições que vêm de longe. Então esse é um problema que você precisa resolver. Quando você faz um pacto com Jesus, a maldição essa é encerrada. Eu vou repetir para você.
faz um pacto com Jesus, escute. Toda maldição hereditária, ela é cancelada na sua vida, porque você passa a pertencer a Jesus Cristo pela sua fé, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então esse é um problema que as pessoas não entendem, porque tem problemas que você diz, mas por quê? Aí você olha para os seus familiares que você consegue enxergar e você diz assim, mas ninguém tem isso. Mas quando você vai olhar para trás, muitos dos seus familiares tiveram isso. E os problemas começam quando a pessoa ainda está criança. Ainda é criança. E aí o que acontece? O outro problema são os seus pecados. Aqueles que você cometeu. Aqueles que você faz dia a dia. Aquilo que Deus reprova. Então são dois problemas pelo qual você precisa realmente levar muito a sério e tirar isso da sua vida. Amém? Então nós precisamos compreender por que a questão de descer as águas é uma guerra espiritual. Você sabe por quê? Eu vou falar para você nessa noite. As pessoas vão dizer que você não pode, que você precisa se consertar. Elas vão dizer que você é muito novo. Elas vão dizer que na verdade é um erro e você pode voltar atrás. Elas vão falar um monte de coisa. Por que essa guerra toda? Porque antes do batismo, Satanás reivindica posse. Toda pessoa que está debaixo dessa maldição hereditária dos seus próprios pecados, ela é dona de alguém. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós passamos a pertencer a Jesus Cristo pela fé. Está entendendo ou não? Então aí essa batalha, essa guerra, e você não entende o porquê que existe uma batalha toda vez que tem batismo. É uma guerra, é uma luta. Não era só tomar um banho, você vai entrar ali e tal, sair, não era assim. Mas Satanás, eu me lembro de uma pessoa que tinha sido batizada na igreja católica, que é sempre de idolatria. Me perdoe, os católicos que estão aqui, não é uma agressão à sua fé. Mas a igreja católica tem sinônimo de idolatria, de feitiçaria. Os santos que há no candomblé, só porque o nome nós somos mesmo. Aí eu quero dizer para você o seguinte, eu quero que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer aqui. Aí a gente foi orar para uma pessoa que, assim, primeiro a gente foi falar de Jesus. E essa pessoa trata do Senhor, esse Senhor, ele só casou na igreja católica. Ele se batizou quando era criança, né, bebê, e ele casou lá e nunca mais pisou. Quando a gente foi falar para ele sobre Jesus, ele demorou. Ele bateu no peito e disse: eu sou católico, apostólico, romano. Eu disse para ele: nós também somos. Nós somos católico, apostólico, cristão. Né? Que o católico é o nome católico universal. Aí eu quero dizer para você o seguinte: que esse homem se levantou de um jeito e aí ele falou assim. Olha o que ele disse: ele me pertence. O diabo falou na boca dele. Então Satanás, ele reivindica a posse. Você já deve ter ouvido por aí quando o endemoniado diz assim, ele é meu, ele me pertence. Ele está reivindicando direitos por causa do pecado dos seus pais e por causa dos seus próprios pecados. Se torna dono. Aí quando você realmente quebra isso pelo batismo nas águas em Cristo Jesus, esse domínio, ele é rompido. Então até você chegar ali na guerra, é rompido.
As trevas sabem disso, mas muitas pessoas não sabem disso. Ele reivindica a posse. Agora, se você tem o Espírito Santo, se você é um servo de Deus, qualquer coisa no mundo espiritual que for te atacar, Jesus vai chegar e epa, esse aí é meu. Amém. Jesus reivindica a posse, porque de fato e verdade você pertence a Cristo pela fé. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quantas coisas, acho que vocês já devem ter visto por aí, pessoas que na verdade coisas que acontecem durante o batismo. Irmãos, é uma guerra. O mundo das trevas está perdendo pessoas para Cristo e ninguém segura ele. Ninguém segura Jesus, irmão. Ninguém segura o Espírito Santo. Ninguém segura a obra de Deus na terra. Deus está entrando em todo lugar que você possa imaginar. Não é desde pessoas famosas. Deus está entrando em todo lugar e arrancando as almas de lá. Agora então existe uma situação, não só para os que vão se batizar hoje, mas que na verdade já foram batizados. E nós acabamos de ler o que Pedro falou aí. Amém? Os que foram batizados, quando a pessoa ela é submergida pela água, é um sinal do mundo espiritual de morte. Morte no mundo espiritual. Morte para esse mundo. E quando ele levanta, é como Jesus foi ressurreto no terceiro dia. Ele se levanta. Quando você se levanta ali, você tem que ser um novo homem, tem que ser uma nova mulher. Se não tiver isso, quer dizer que não houve na sua vida arrependimento. O arrependimento não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive. Eu era assim, eu era desse jeito, eu fazia isso, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu era mentiroso, eu era enganador, eu era falso, eu era. Quem entendeu, diga amém. Eu ficava nos bares, tomando cachaça a noite toda, eu fazia isso. Mas agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu sou uma nova mulher. Sou um novo homem. Agora eu sou uma nova pessoa. Minha identidade tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus que morreu para me libertar dos meus pecados. Quando você vê alguém da igreja, seja igreja que for, e não viver exatamente o Evangelho de Cristo, a Bíblia chama do falso cristão. E quando ele tenta ensinar o caminho errado aos falsos mestres, e quando ele tenta dizer o seu destino, falar alguma coisa que vai acontecer com você, exatamente é o falso profeta. E tem muita gente por aí que são, na verdade, pessoas que têm uma capa de santidade, uma capa de crente, mas não é servo de Deus Altíssimo. Então a questão é o procedimento. O arrependimento, ele tem 3 direções que a gente sempre fala. No arrependimento eu mudo a maneira que eu agi. Eu agia de um jeito, agora não posso fazer mais isso. Os meus sentimentos também eram de um jeito. Eu sentia coisas
versículo 20 do capítulo 3, 1 Pedro. Quando no tempo foram rebeldes, mas quando a longanimidade de Deus veio nos dias de Noé, e quando esperava a arca, e poucas pessoas, ou seja, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo nos salva, não é? Que não é o despojamento da justiça da carne, mas o compromisso com uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Agora você se preocupa com a sua consciência. Agora você se preocupa com o que você vai falar para as pessoas. Agora você se preocupa com o seu andar. Não é? E para todos nós, a palavra de Deus é assim: seja o vosso sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então o crente, ele precisa ter a verdade, não é? O que ele diz, o que ele faz, é assim. Então é um compromisso para todos nós. Não é simplesmente para os que estão descendo as águas, mas é para todos nós. Eu quero falar para vocês agora, quero fechar isso aqui, é dizer o seguinte: o batismo é um momento muito importante na vida do cristão. Depois que você aceita Jesus, o próximo passo é o batismo. E o batismo é um pacto que você está fazendo. Eu vou repetir: é um pacto que você faz com a morte e ressurreição de Cristo. Amém? É um pacto. Eu estou fazendo um pacto com Jesus. Um pacto para seguir a Ele, servir a Ele, para andar corretamente, para andar na verdade, para buscar a Ele, para congregar, buscar a presença do Senhor na casa do Senhor, e ter as responsabilidades na igreja. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Não deve me dar lugar nisso. Eu queria que você, todos nós, precisamos de apoio. Essas pessoas que estão descendo as águas, elas precisam do nosso apoio. E nada de condenação, de acusação. E o diabo já acusa, né? Mas nós temos a responsabilidade de sustentar, de ajudar, e não de acusar, de condenar. Ah, mas você não foi batizado, porque não sei o quê. Nós temos que chegar juntos para orar, para apoiar, para ajudar, para que a pessoa realmente encontre o que precisa. Eu quero orar com vocês. Vocês vão fazer esse compromisso agora de apoiar as pessoas que vão descer as águas nesse momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muitas pessoas desistem porque não encontram muitas vezes o apoio. Às vezes encontra acusações, somos tão cobrados, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.